Olá, bom dia. O Gestão com Identidade, do Aquila, empresa internacional especializada em gestão por resultados, está começando para falar de estratégias, técnicas e histórias de sucesso para alavancar os resultados do seu negócio. Aqui trazemos experiências reais e conteúdo prático para você aprender e aplicar no seu dia a dia. E nada melhor do que ter conhecimento no assunto para abrir esse programa. Nosso entrevistado de hoje é engenheiro mecânico, mestre em engenharia de produção, pós-graduado em finanças e tem ainda formações internacionais, como na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Aqui ao meu lado, Rogério Nassif, autor do livro Operações Eficientes em Empresas Rentáveis, mais uma obra do Aquila. E que empresa não quer ter lucro por conta do conhecimento, não é mesmo, Rogério? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom dia, Natasha. Obrigado pelo convite. Foi um grande desafio escrever esse livro e é um prazer enorme estar aqui falando para os ouvintes sobre o conteúdo dessa obra. Rogério, você, durante todo o livro, traz um recorte interessante, que é a operação da empresa do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente às vezes fala em operação, mas esquece do lucro, a gente só pensa na operação em si ou esquece do lucro e pensa só na operação. Os dois precisam caminhar em conjunto. Como é que é esse seu olhar? Por que você escolheu esse foco para falar do operacional? Olha, por coincidência, a minha formação acadêmica e a minha experiência profissional me guiaram para esse caminho de entender a fundo as questões operacionais de uma empresa e fazer a ligação com os resultados financeiros. E como eu percebi que não existe uma bibliografia específica sobre esse tema, eu me propus esse desafio de compartilhar esse conhecimento com outros executivos, conselheiros e consultores. Por que o operacional é tão importante nesse caso? Olha, todo resultado financeiro reflete, na verdade, uma eficiência operacional. A gente não consegue um resultado financeiro excelente se a minha operação, os meus custos não são excelentes, se minha produtividade, se o meu controle de mão de obra, dos meus insumos, não é muito bem feito. Então, essa é a questão das operações serem tão importantes e refletirem tanto nos resultados financeiros da empresa. O que acontece normalmente é que acaba que o executivo está pensando muito lá em cima e acaba esquecendo um pouco da operação em si. É importante não fazer isso? É importante ter um olhar fixo, um foco maior na operação? Sem dúvida. Não significa que o executivo não deva continuar olhando as questões estratégicas e financeiras, mas para efetivamente conseguir melhorar os resultados, tem que entender a operação, inclusive para saber cobrar da média gerência os aspectos que vão realmente alavancar o seu resultado. Ou seja, não adianta nada eu não saber o que está acontecendo lá embaixo, né? Olhar de cima para baixo é super importante. Exatamente. E saber o que cobrar, ter olho para identificar o que pode ser melhorado no seu chão de fábrica, na operação da sua empresa. Agora, quando a gente fala do livro, ele é praticamente um guia prático, né? Quando a gente fala, a gente até é redundante em falar isso, porque essa é exatamente a ideia. É trazer um guia para que pessoas de qualquer tipo de gestão, empresários de todos os tipos de gestão, possam colocar em prática isso, não é isso? Exato. O livro, ele serve para o alto executivo entender o impacto da operação no seu resultado financeiro, né, e valorizar essa operação e, ao mesmo tempo, serve para a média gerência visualizar o impacto do seu trabalho no resultado financeiro. Agora, quando a gente fala na hora de trazer, né, a ideia do guia prático, é necessário não apenas trazer ali muitas falas, mas trazer cases, né, trazer situações reais. E você traz isso no livro, né? Perfeito. Eu tomei o cuidado de inserir vários casos reais, são 41 casos reais no livro inteiro, né, que tem duas funções. Primeiro, de mostrar para o leitor que o que ele está aprendendo não é apenas teoria, é algo aplicável. E também de mostrar para o executivo que aquilo se aplica sim à sua empresa, não deixar o executivo perceber que aquilo só é implementado em empresas de outras pessoas. Na dele também é possível implementar. Porque quando você traz tantos casos, você mostra a realidade, porque você vai aplicando para diferentes setores. Não é uma questão de ser algo igual para todo mundo, não é isso? Efetivamente. Existem casos de mineração, de siderurgia, de indústria têxtil, e quando se fala em gestão de uma empresa industrial, apesar dos equipamentos, dos produtos,
dos insumos mudarem, os problemas são muito semelhantes entre uma indústria e outra. Então, é possível o empresário perceber isso e cobrar da sua equipe a implementação das técnicas que são apresentadas no livro. E aí, para isso, você traz uma empresa fictícia no livro, né? Uma empresa em que você vai mostrando tudo, o planejamento, todos os dados, para que essa pessoa consiga entender na prática aquilo que é aplicado. Exato. Um outro artifício didático que foi utilizado no livro foi colocar um exemplo sequencial ao final de cada capítulo, onde o DRE e o balanço de uma empresa vão evoluindo capítulo a capítulo de acordo com os ensinamentos que foram adquiridos naquela parte do livro. E esses capítulos são divididos exatamente para que você consiga ir pensando passo a passo, não é isso? Perfeitamente. Existem capítulos específicos sobre como trabalhar os custos de uma empresa, como trabalhar a gestão da manutenção, como trabalhar o ciclo financeiro, a seleção dos investimentos, entre outros. Ou seja, realmente é um guia prático. Agora, quando a gente fala da consolidação desse livro, a gente está falando muito de indústria, mas é possível aplicar em outros cases? Como é que você fala um pouco disso no livro? Sim, os conceitos do livro, eles são aplicados integralmente em empresas de natureza industrial, mas grande parte deles também são aplicados em empresas de outras naturezas, tá? Empresas de serviço, tá? De telefonia, de distribuição de energia elétrica, aluguel de equipamentos, tá? Alguma coisa também em varejo, no setor público, em organizações sem fins lucrativos. É importante lembrar que mesmo para prover um serviço sem a cobrança desse serviço, né, mesmo para fazer caridade, é importante gerir bem os recursos financeiros da sua organização. Ou seja, até uma ONG precisa de gestão, né? Sem dúvida. Quando a gente fala do livro especificamente, você tem uma divisão muito clara ali em capítulos. A gente está falando muito disso nessa nossa conversa, né? Cada capítulo termina com um guia prático para que você implemente aquilo ali. É importante falar de 3 pontos do livro que eu acho que são um foco muito importante. O primeiro deles é a questão do custo. Você tem um capítulo só para isso, não é isso? Exato. Eu gosto muito de trabalhar com custo e oriento sempre os empresários a trabalharem muito com custo, porque o custo está completamente na mão do empresário. Um trabalho na área comercial é super importante, porém, ele depende tanto do esforço interno da empresa, quanto do mercado estar aceitando aquela quantidade maior de produtos ou não. Ou seja, o operacional e o custo trabalhando em conjunto, né? Basicamente? Quando a gente trabalha só com custo, tá? Exclusivamente com custo, tudo está na mão. Todo esforço que for executado dentro da empresa, você já capta aquela melhoria e ela reflete diretamente no seu demonstrativo financeiro, sem depender de eventos externos. E isso acontece muito, né? A pessoa só olhar o ganho que ela está tendo, o custo que ela está tendo, ou só olhar o operacional. Na verdade, tudo isso precisa caminhar em conjunto. Exato. Inclusive, para se vender mais, eu preciso ter mais produtos. E a minha produção precisa ser eficiente para eu fornecer produtos na quantidade certa, com mix adequado, com nível de qualidade que não me exija dar descontos por problemas de qualidade. Então, a questão da operação impacta muito na quantidade e qualidade dos produtos e indiretamente na receita que vai ser adquirida. Quando você começou a construir esse livro, qual que você percebeu que era o maior desafio do empresário? É porque ele está sempre no topo e esquece da cadeia de baixo, ou porque ele está sempre muito ligado à cadeia de baixo, operacional, e esquece do topo? O que te motivou tanto? Toda a experiência que você tem, que é uma longa experiência de mais de 26 anos de trabalho, o que você percebeu que era tão necessário para que esse livro pudesse ser construído dessa maneira? Eu percebi que nas empresas a alta administração vai ficando cada vez mais longe das questões operacionais. E surgem uma série de cobranças e ideias sobre possibilidades de melhoria que, para efetivamente serem implantadas, depende de um conhecimento maior da operação e das oportunidades que a operação tem. E o empresário, o alto executivo, precisa perceber isso. Então, esse livro procura ajudar os empresários executivos nessa tarefa. Nesse caso, você acredita que é preciso ter pessoas em volta? Esse alto executivo precisa ter bons parceiros ao lado? Você acredita que isso é uma forma de levar a esse bom resultado, tanto operacional quanto de receita e lucro? Sem dúvida, um alto executivo trata de muitas questões simultaneamente.
inclusive da estratégia e da parte financeira, né? Ainda tem os relacionamentos com as demais partes envolvidas da empresa, então é importante ter parceiros, diretores, que entendam muito de cada uma das partes da sua empresa, inclusive da parte de produção, que inclui manutenção, etc. Agora, tem um capítulo, que eu vou até pegar uma colinha aqui, que é o título do capítulo é Gestão da Manutenção, a cereja do bolo. É perfeito isso, né? Porque é realmente o ponto onde você quer chegar. O que acontece é que muitas empresas, elas negligenciam a questão da gestão da manutenção dos seus equipamentos. Por vários motivos. Existirem outras prioridades. Um trabalho de gestão de manutenção é um trabalho mais demorado, exige um conhecimento técnico mais avançado, mas, por outro lado, traz um resultado muito importante e duradouro. Quando uma empresa faz um trabalho sobre a melhoria da gestão da manutenção, ela consegue uma produção mais barata, em maior quantidade, e os concorrentes demoram muito tempo para chegar naquele nível. Como é um trabalho estruturante, quando os concorrentes percebem que você está mais estruturado na manutenção, ele demora 2, 3 anos para te alcançar. E a gente está falando muito do operacional, né? Eu quero trazer um pouco uma questão muito importante que você traz no livro, que é a atividade operacional e produtiva e a modernização do parque industrial. Isso é um foco muito importante? O empresário sempre tem que estar atento quanto às possibilidades de modernização do seu parque industrial. As empresas mais modernas, elas tendem a ser mais produtivas, mais eficientes e mais rentáveis. Mas tem que se tomar um cuidado, porque essa modernização custa dinheiro. E o financiamento desses novos equipamentos, desses novos sistemas de informação, podem corroer a lucratividade da empresa. Então é muito importante saber o momento certo de entrar em um investimento e fazer uma determinada modernização. Muitas vezes, se você entra nessa modernização com um ano e pouco de defasagem, você consegue comprar os equipamentos mais baratos, a tecnologia já está mais testada e você não fica tão apertado do ponto de vista financeiro. O empresário vai se perguntar depois dessa sua fala, mas eu não vou estar atrás do mercado, nesse caso, em esperar para ter uma melhor lucratividade na hora da compra? O que você diria para ele? Olha, isso depende da disponibilidade de caixa que o empresário tem e do real aumento de receita e de lucro que ele vai ter com cada investimento. O mais importante é não entrar no investimento novo apenas por modismo. Você tem que analisar o retorno que aquele investimento vai te dar. Muitas vezes, esse atraso de 1 ano em relação ao lançamento de uma nova tecnologia vai te permitir verificar equipamentos de outros fabricantes, uma tecnologia que às vezes vai ser mais adequada ao seu contexto operacional e pode trazer uma rentabilidade maior para a empresa do que entrar no investimento logo que a tecnologia foi lançada. Ou seja, esperar pode ser um bom negócio, não é isso, Rogério? Esperar um pouquinho sem perder o trem pode ser um bom negócio. E no próximo bloco, grandes executivos e empresários vão comentar aqui com a gente o livro do Rogério Nassif, trazendo a própria visão sobre a relevância desse tema para o sucesso das empresas. A gente volta já já. Fica aí com a gente. O Aquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade: lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados. Muitos empresários, quando se veem diante de uma sugestão de mudança feita por algum especialista, costumam dizer: parece muito bom, mas aqui no meu negócio isso não vai funcionar não.
Estamos falando aqui nesse episódio do livro Operações Eficientes, Empresas Rentáveis. Mas no mercado já tem muito empreendedor que foi impactado positivamente pelas ideias desse livro. E a gente vai trazer agora alguns desses depoimentos. Para começar, vamos conhecer a opinião de uma executiva e de um empresário. São eles Carlos Ubiratã Garmes, acionista das fazendas Bartira, das concessionárias de veículos Germânica e da indústria de açúcar e álcool Cocal. Também gravou com a gente a Ângela Flores Furtado. Ângela é administradora, atuou como alta executiva de empresa multinacional do setor de petróleo e gás, foi superintendente operacional do sistema FIENG e também presidente do Inmetro. Vamos ouvi-los. Gerenciar é mudar o rumo natural das coisas e só gerencia quem planeja e mensura os resultados alcançados. O Rogério Nassif, em seu livro Operações Eficientes, Empresas Rentáveis, pontua de forma muito clara o passo a passo para se identificar oportunidades operacionais para agregar ganhos financeiros. Então, leia e estude. E fica a dica: o esforço comove e resultado convence. Conheço o Rogério Nassif há alguns anos e é uma satisfação verificar que ele consegue transportar o seu vasto conhecimento para este livro, ora lançado, Operações Eficientes, Empresas Rentáveis. Basicamente, ele aborda dois grandes pontos na obra. O primeiro, ele traz a importância da gestão. Ele é destinado à média gerência das empresas e aborda pontos como gestão de custos, produtividade industrial, gestão da manutenção de equipamentos, gestão financeira, entre outros. Ele destaca, com grande ênfase, a correlação direta e inequívoca entre gestão de operações e os resultados financeiros. O segundo ponto, ele faz um alerta aos conselhos e às altas administrações das empresas, para a concentração quase que exclusiva do seu tempo em questões estratégicas e financeiras, esquecendo a dependência entre gestão e resultado financeiro. Espero que este livro ajude a sua carreira e a sua empresa. Muito importante esses depoimentos e eu vou começar um pouco pelo que o Carlos Ubiratã falou. Ele fala um pouco da importância que você traz no livro dos altos executivos não falarem apenas, não focar apenas na área financeira do negócio. É esse impacto que você quer trazer com o livro? Nem todos os conselheiros e altos executivos, eles têm uma carreira proveniente da área operacional. E isso faz a alta administração, isso contribui para a alta administração ter um foco excessivo em estratégia e finanças. Porém, é muito importante que esses altos executivos entendam da parte operacional, e saibam dar as sugestões e fazer as cobranças relacionadas à área operacional, que é que vão trazer o resultado financeiro tão almejado. Ou seja, esse é o foco principal desse livro, é mostrar que é preciso pensar no todo. Até um pouco do que o Carlos falou, né? Correto. A sua situação operacional e a situação macroeconômica em que sua empresa está inserida vai impactar na sua estratégia e para a sua estratégia dar resultado, você tem que cuidar da implementação correta dos projetos e cuidar da sua operação. Eu anotei aqui algumas coisas do que a Ângela falou e aí eu vou abrir uma aspa aqui dela para a gente poder tratar um pouco dessa parte que eu acho que é muito interessante. O esforço comove e o resultado convence. Basicamente o que você acabou de falar agora, né? É nessa forma que a gente precisa tirar um pouco dessa cultura do esforço sem bons resultados para que as pessoas realmente tenham o resultado necessário. Essa é a ideia do livro? Existem situações em que as pessoas da empresa trabalham muito, são eficientes em determinados pontos da sua operação, mas a empresa não é rentável. E isso acontece, na maioria das vezes, por uma falta de foco. Foi decidido a necessidade de se trabalhar para redução de um custo que talvez não é tão relevante, ou para alavancar a produção de um produto que não tem tanta demanda no mercado, ou seja, a definição de onde trabalhar, quais aspectos da sua produção você deve trabalhar é muito importante. Você tem que fazer todos os esforços e colocar os seus melhores profissionais
para resolver os problemas que são os mais relevantes, que vão trazer mais impacto financeiro. Ou seja, não é pura e simplesmente criar uma estratégia, é pensar em todos os ramos da estratégia para você conseguir atingir o objetivo principal, que é o lucro, não é isso? Perfeitamente. Agora, a gente tem mais 2 depoimentos sobre o livro, Rogério. Quem nos traz a opinião é o diretor industrial da Coteminas, José Jacinto Costa Henriques. A Coteminas é uma indústria de tecelagem que completa 55 anos agora em 2022. E também participa aqui com a gente o professor PhD da Universidade de Griffith, na Austrália, Gustavo Guzman, especialista na gestão da cadeia de suprimentos. Vamos assistir um pouco da opinião deles. Com vários anos trabalhando nas maiores e melhores empresas de consultoria do Brasil, Rogério Nassif conseguiu escrever um livro de excelente conteúdo que trata de forma simples e clara a metodologia de transformar operações eficientes em empresas rentáveis. Seu livro se aplica a empresas de todos os tipos e tamanhos, abrangendo os diversos níveis hierárquicos, e é, sem dúvida, um guia prático e eficaz de obtenção de resultado e de excelência na gestão das empresas. Meu nome é Gustavo Guzman e eu sou da Universidade Griffith, da Austrália, e gostaria de falar umas palavras sobre o novo livro do Rogério Nassif. Nós sabemos que a área de produção de qualquer empresa industrial é o coração da empresa. Mas a eficiência das operações de produção não é automática. É necessário ter conhecimentos e experiência para manter essa eficiência operacional. O livro do Rogério Nassif condensa anos de conhecimentos e experiência profissional prática na aplicação de conceitos avançados de engenharia de produção, tanto no Brasil como no exterior. A vantagem deste livro é que tem uma linguagem clara e direta e mostra o como fazer essas melhorias operacionais. Conecta as principais áreas de produção, como custos industriais, melhoria operacional, manutenção e controle de estoques, são conectados aos resultados financeiros da empresa. Todos estes conceitos e métodos usados no livro são ilustrados com exemplos reais de empresas tanto no Brasil como no exterior. Então, se você precisa melhorar as operações de sua empresa e melhorar o rendimento financeiro de sua empresa, este livro mostrará para você o como fazer. A grande contribuição deste livro é que sintetiza conhecimentos e experiência prática profissional de muitos anos e sabemos que os resultados são comprovados. Começando um pouco pelo professor Guzman, ele traz alguns detalhes importantes. Quando a gente fala de produção, que é o coração da indústria, ele fala um pouco de eficiência operacional e diz que ela não é automática. O que ele fala em relação a isso? O que você quer trazer no livro em relação a isso? Olha, buscar a eficiência operacional é algo complexo, porque você tem que pensar em vários aspectos da sua operação simultaneamente. Você não pode cortar estoques indiscriminadamente para reduzir seu ciclo financeiro, porque isso pode impactar a sua continuidade operacional. Ao mesmo tempo, você não pode ficar com estoque exagerado. De forma similar, a gente não pode cortar custos da manutenção de forma indiscriminada, porque isso pode prejudicar a disponibilidade dos meus equipamentos. Então, os esforços dentro de uma indústria, eles têm que ser firmes, balanceados e sabendo que um aspecto operacional está interligado com outros aspectos operacionais. Por isso, todas as melhorias têm que ser pensadas considerando a operação como um todo. Então, você diria que um bom gestor está conectado com todas essas áreas ao mesmo tempo? Exato, ele tem que estar conectado com todas as áreas operacionais da sua produção, da sua manutenção ao mesmo tempo, e, simultaneamente, estar conectado com o impacto dessas áreas operacionais com o seu resultado financeiro. A gente já falou muito aqui sobre o quanto o livro é um guia prático, né? Que os capítulos terminam com exercícios, que a gente tem empresas ali mostrando, né? Uma empresa fictícia mostrando cada passo da sua gestão.
E aí a gente vem com mais uma conversa, né, e um depoimento, trazendo o José Jacinto chegou a dizer que é um guia realmente prático. Você acha que os empreendedores usariam muito isso, mas quem está lá na escola ainda aprendendo também pode usar esse guia prático para empreender melhor? Eu já ouvi esse comentário semelhante ao do Jacinto, de outras pessoas que leram o livro, né? Ele é realmente um guia prático, tanto para os executivos, né, que aprendem a fazer essa correlação entre a eficiência das operações, né, e o impacto financeiro que isso traz, quanto para os estudantes. Porque os estudantes saindo da universidade, eles têm uma quantidade muito grande de conhecimento, né, várias técnicas que nem sempre estão conectadas, e o livro ajuda a fazer essa amarração toda, contribuindo para que esses jovens profissionais sejam bastante focados e assertivos em sua carreira. Vocês já vão começar melhor do que quem nunca leu nada sobre isso. Exato. E quem nunca empreendeu, né? Agora, Rogério, a gente falou muito do papel dos líderes máximos, né, dos CEOs, das pessoas que estão lá na cabeça, em cima da empresa. E a gente falou muito dessa conexão com o chão da empresa, que é o operacional, aquele que está produzindo o conteúdo. Em que medida você acredita que eles fazem o papel da conquista em todo desse processo, desses líderes máximos e o trabalho operacional? O papel do líder máximo de uma organização ele é fundamental. Ele é a primeira pessoa que tem que ser convencida que o seu resultado financeiro só vai melhorar com uma excelência operacional. E depois que ele se convence, é ele que vai convencer todos os seus subordinados que esse é o caminho para a sobrevivência da sua empresa. Além disso, a implementação de todas as melhorias depende de uma liderança, de uma cobrança e, em algumas situações, até de investimento em alguns pontos, que é esse líder máximo que, na maioria das vezes, decide. É ter alguém para olhar dentro da empresa, né? Você querer olhar para o alto e alcançar aquilo ali. O exemplo é muito importante nesse caso, né? Exato. O exemplo do foco financeiro, o exemplo da eficiência operacional e o exemplo da cobrança, do acompanhamento constante dos resultados. É isso que a gente acredita que é o mais importante que cada líder leve para a sua organização. Rogério, eu acho que se a gente tiver mais 3 programas, a gente não consegue dar conta de tanto conhecimento que tem nesse livro. Queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa e trazer um pouco do seu conhecimento para quem está assistindo a gente agora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês de um assunto que eu gosto tanto, e eu quero falar para os nossos ouvintes para investir o tempo na leitura do livro, que com certeza vai ser muito proveitosa. Eles vão adquirir conhecimentos muito importantes para a gestão da sua empresa no dia a dia. E aplicar na prática, né? Afinal, o que não faltam são guias para isso, né? E casos práticos também. Muito obrigada, Rogério. A gente vai ficando por aqui, mas você que está aí do outro lado da tela pode rever e compartilhar todo o nosso conteúdo, porque a gente continua online lá no YouTube do Aquila. Querendo também? Pode falar com os nossos consultores, a gente está ali disponível nas redes sociais ou então no nosso site. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais técnicas e muitos cases para te ajudar aí do outro lado a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até o próximo sábado.